Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, 30 de abril de 2024. O direto do plenário dessa noite acompanha a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. E você, amigo da TV Justiça, sempre é muito bem-vindo conosco aqui, particularmente para acompanhar as sessões do direto do plenário. Hoje, como eu já disse, a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. E conosco aqui nos estúdios, a advogada eleitoral Gabriela Rosenberg, a quem eu agora dou as boas-vindas, desejando uma boa noite e agradecendo a sua presença para acompanharmos a sessão do TSE. Eu que agradeço, Cadu. Doutora, nós já vamos conversar, porque primeiro eu vou chamar uma reportagem específica, a respeito de um julgamento que está chamando muito a atenção. O Tribunal Superior Eleitoral pode retomar hoje o julgamento do pedido de cassação do mandato do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Ele responde por suposto abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2022. E aqui, doutora Gabriela, me chama a atenção uma oportunidade de falarmos de algo muito característico da Justiça Eleitoral. Em todos os julgamentos, aqui também não é diferente, muitas vezes há a participação do Ministério Público, que tem diversos papéis, inclusive em certas situações de acusador. Mas como nós vimos na reportagem, nós tivemos o advogado de outro partido fazendo o papel de acusador. Faz parte do jogo político, a fiscalização entre os partidos que estão na disputa pelo poder. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo e é importante dizer que aqui a gente tem, na verdade, uma coligação, né? A gente teve uma eleição, né, de senadora, uma eleição majoritária que permite, então, coligação e é a coligação que recorreu dessa decisão, né? Que entrou com essa ação e que recorreu dessa decisão para que se tivesse, então, a reforma do acórdão regional que julgou improcedente a ação. Então, de fato, é isso mesmo, né? Todos os partidos e todos os candidatos também são fiscais, né, do cumprimento ali, né, das regras eleitorais, enfim, e é uma questão de interesse público. Inclusive, quando a gente tem uma representação, por exemplo, por um partido ou por um candidato, e depois esse partido ou esse candidato quer desistir dessa ação, isso vai para o Ministério Público para analisar se ele não quer assumir a titularidade daquela ação. Então, porque a gente tem aí todo um interesse público envolvendo, porque a gente está falando de uma democracia, de Estado democrático. Então, por conta disso, a gente tem uma série de peculiaridades no direito eleitoral e essa é uma delas. É justamente a garantia da lisura do processo. Exatamente, exatamente. Inclusive, na semana passada, nós exibimos uma matéria exatamente, obrigado pela correção, a respeito dessa diferenciação entre o partido que disputa uma determinada, como candidato determinada vaga, ou da possibilidade das coligações partidárias. Existem também as federações partidárias. Exatamente. Mas isso a gente vai deixar para uma outra oportunidade, Sim. Já conto com a sua explicação posteriormente. Doutora, a gente vai conferir agora também, porque nós temos outros processos em perspectiva de julgamento na manhã, ou melhor, na tarde de hoje. Na tarde não. Doutora, é que a gente já acompanhou a audiência pública que houve sobre o sistema penal de manhã e de tarde, e agora vamos para o terceiro turno à noite, com relação à sessão do TSE, já com a primeira arte de hoje, para mostrar um dos processos em perspectiva de julgamento. Aqui se trata de uma tutelar cautelar antecedente, 600.003, nome comprido e curioso. Aqui a relatora ministra Isabel Galotti, União Trabalhista Brasileira, UTB versus Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Aqui a intenção da UTB de alterar o nome para PTB como está registrado aqui. Na verdade, é uma ação que foi ajuizada por essa agremiação, que é formada, em formação, melhor dizendo, a União Trabalhista Brasileira, UTB, contra a legenda também em formação Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. O nome soa familiar porque é um nome já tradicional, já objeto de disputas anteriores, inclusive na história política brasileira. Segundo os autos, a UTB pretende alterar o nome para PTB, que já pertenceu à sigla que se fundiu com o Patriota, originando o Partido Renovação Democrática, o PRD. Só para lembrar, antigamente, há muitos anos, a sigla PTB, que fez parte da história política brasileira, como eu disse, foi objeto de disputa na época, inclusive, pelo então político Leonel Brizola, que disputava com a sobrinha de Getúlio Vargas a prevalência do nome, que tinha sido uma sigla pela qual ele concorreu anteriormente. Ele perdeu aquela disputa na época, isso foi ainda no século XX, e ele acabou fundando o PDT, parte da história política brasileira. Outro dia a gente conta isso com detalhes. No caso dessa tutelar cautelar antecedente 600.003,
há um indicativo de cancelamento da pauta prevista para hoje. Vamos ver o que é que vai acontecer, isso a gente está sempre acompanhando aqui. Agora, vamos para um outro processo agora em perspectiva de julgamento, na pauta de hoje. Aqui se trata de uma consulta 602/2027. A gente tem visto bastante disso por aqui. A relatora ministra Isabel Galotti, e a consulta é feita por José Silva Soares, consulta sobre tema eleitoral. Bom, é uma consulta que foi formulada pelo deputado federal José Silva Soares nos seguintes termos, abre aspas, a mudança do número de legenda de um partido político por requerimento voluntário desse político ao Tribunal Superior Eleitoral configura hipótese de justa causa para desfiliação partidária de detentores de mandatos eletivos filiados a esse partido político? Bom, já temos a seguinte questão, a consulta eleitoral, uma possibilidade de encaminhamento ao tribunal de uma determinada questão que terá consequências e o tribunal se posicionará a respeito disso. Como é que a gente pode traduzir essa pergunta que já foi feita hoje? Bem, primeiro é importante dizer que é muito diferenciada essa competência da Justiça Eleitoral de responder consultas, né? A gente não vê isso em outros tribunais. E é justamente para dar um direcionamento, muitas vezes, de questões, né, que são relevantes de direito eleitoral. Nesse caso, a gente está falando de fidelidade partidária, ou seja, se há ou não justa causa para uma mudança de partido, tendo em vista a mudança do número dessa agremiação partidária, se isso configuraria justa causa. O que acontece, né? Nesse caso específico, a gente já tem, o partido já está delimitado, né? O caso concreto já está delimitado dos partidos que fizeram a fusão e optaram por um determinado número. Então, exatamente por essa razão, a assessoria já se posicionou no sentido do não conhecimento, porque a consulta ela é feita em tese, não para que você tenha um adiantamento de um posicionamento. Se esse parlamentar quer, de fato, mudar de partido em virtude dessa alteração, o que ele precisaria fazer é entrar com uma ação declaratória de justa causa, e não uma consulta para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o TSE tem, né, e os TRS têm essa competência, mas eles sempre fazem essa análise se, de fato, essa consulta é feita em tese ou se ela não está querendo ali adiantar um posicionamento de um caso concreto. Então, nesse caso específico, a chance é muito grande dessa consulta não ser conhecida. É muito diferente, por exemplo, de uma súmula ou de uma súmula vinculante. Ele não vincula exatamente esse entendimento. Como a doutora disse, existe um processo próprio para se haver um posicionamento sobre aquele caso e se alguém quiser alegar, mas a consulta X foi respondida dessa forma. Não, nada a ver. Nesse caso aqui, a decisão é essa. Não há esse vínculo, não é uma jurisprudência. Não é um vínculo, é uma tendência, né? Mas, assim, de fato, nesse caso específico, como é possível identificar que tem um caso concreto, a chance é muito grande de não conhecimento. Enfim, mas é sempre muito relevante, né, em especial nesse período, né, de pré-campanha, né, consultas que são respondidas pela Justiça Eleitoral para poder indicar qual é a posição que ela vai tomar para aquela eleição, por exemplo. Interessante esse termo conhecimento, isso é uma coisa que a gente lida muito aqui e a gente muitas vezes vê os ministros dizendo, tanto no TSE como no STF, em qualquer tribunal, muitas vezes o relator do processo ele vota pelo conhecimento do processo, mas no mérito ele não acolhe os argumentos que foram apresentados. Ou seja, ele tem que ver os pressupostos, as condições para que o processo possa sequer ser julgado. Se ele conhece, não, preencheu tudo. Só que no mérito eu acho que não vale. É mais ou menos, é isso mesmo. É exatamente isso. As consultas também têm seus requisitos, têm que ser feitas pela autoridade competente. Então, a autoridade, nesse caso, né, Tribunal Superior Eleitoral, então a autoridade federal, nesse caso é um deputado federal. Então esse requisito, por exemplo, foi preenchido. Mas aí, né, a consulta, os termos da consulta se indicam um caso concreto, por exemplo, é um requisito que não está sendo preenchido, porque tem que ser em tese. Então, né, por isso, é possível que não seja conhecido conforme o parecer, porque é possível de se identificar. Então, é uma tendência, né, vamos dizer assim. Vamos ver o que vai acontecer. Decisão para o plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos para o próximo da lista de hoje. Da noite de hoje, lista tríplice 600.006. Relator ministro Floriano de Azevedo Marques. Bom, aqui a gente já tem a definição lista tríplice TRE Minas Gerais. A gente já viu esse tema aqui nas semanas anteriores. É a lista de preenchimento de vaga, no caso da vaga de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o TRE de Minas Gerais, decorrente do término do segundo biênio de Marcelo Vaz Bueno. Essa lista é composta por Antônio Augusto Mesquita Fonte Boa, Beatriz Coelho Moraes de Sá e Vinícius Diniz Monteiro de Barros. A gente já abordou esse tema aqui, doutora, mas é bom a gente sempre esclarecer para o nosso amigo da TV Justiça, é a formação da composição de determinadas cortes, é um método que é amplamente utilizado, se encaminha aquela lista tríplice, 3 nomes.
no caso aprovada pelo TJ do Estado, encaminhada ao TRE, não é isso? Exatamente. A lista é feita pelo Tribunal de Justiça do Estado, é uma lista, né, que se forma ali, e a partir dela você tem a escolha pelo Presidente da República. Os requisitos, justamente do que a gente dizia, né, também para a lista você tem que ter requisitos para poder compor um tribunal. Então, por exemplo, a prática da advocacia por pelo menos 10 anos, reputação ilibada. Então, né, muitos questionamentos acontecem, por exemplo, nessa fase de identificar se aquela pessoa não tem uma dívida, se não tem alguma questão ali que possa desabonar a sua conduta, né, na sua trajetória profissional. E toda essa análise é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, você tem uma instrução que é feita, pode haver uma impugnação, por exemplo, se não houver algum dos requisitos preenchidos, e a partir disso, né, a lista sendo finalizada, aprovada pelo TSE, encaminhada pela Presidência da República, que faz, então, a escolha do nome. Se não houver nenhuma impugnação, normalmente, se o filtro já funcionou até aqui, normalmente acaba sendo até um procedimento rápido, muitas vezes. Exatamente, né? Muitas vezes. Vamos acompanhar, portanto, também. Bom, esses são os processos em perspectiva para julgamento na noite de hoje. Só que a gente está num período em que há o crescimento da importância das questões eleitorais, porque estamos em ano de eleição. Vamos conferir o calendário eleitoral 2024. Destacamos algumas datas importantes até o início de agosto. Então, portanto, já 8 de maio, data final para emitir ou regularizar título eleitoral. Eu passo rapidamente aqui para a doutora. Fundamental o título eleitoral, daqui a pouquinho a gente vai para os outros itens. É fundamental esse ponto porque é o documento que garante o direito à cidadania a fazer o voto. Então, a gente tem aí, né, os jovens, essa campanha toda para que os jovens façam, então, alistamento eleitoral nesse período, né, importantíssimo para que eles possam votar, né? A gente tem eleições municipais, são super importantes, né? Enfim, a vida política começa na calçada, né? Começa na prefeitura. Então, é muito importante que eles possam, então, fazer a sua inscrição dentro do prazo, né? Porque se não fizer, não for a justiça eleitoral, tirar o título, não tem como participar da eleição. Então, é importante esse prazo que está chegando. Você, cidadão brasileiro, atenção, portanto, a essa data. Calendário eleitoral 2024, de 15 a 17 de maio, teste de checagem das urnas. Já sabemos, é a garantia da segurança do processo eleitoral, amplamente aprovado até hoje, já submetido a testes, a questionamentos. Estamos justamente nessa expectativa. Acho que a gente pode ir para o próximo, no caso. 15 de maio, início do financiamento coletivo. Interessante aqui, acho que a gente pode explicar isso, é um pouquinho mais complexo. Pode sim. A gente tem agora a figura dos pré-candidatos, né? Os pré-candidatos, eles podem iniciar o financiamento coletivo, que, né, você tem todo um trâmite para você fazer isso, mas você pode ter uma plataforma, né, de arrecadação desse financiamento coletivo, plataformas que sejam ali autorizadas pela Justiça Eleitoral, validadas pela Justiça Eleitoral. E essa figura do pré-candidato consegue, né, já começar essa arrecadação. O que acontece? Esse dinheiro não vai poder ser utilizado agora, você tem uma arrecadação, a partir do momento que esse candidato é escolhido na convenção e depois registrado, e aí você tem todo um cumprimento, né, do registro de candidatura, abertura de conta bancária, e depois que todos esses trâmites acontecem, aí sim ele vai poder ter acesso a esse recurso que foi arrecadado a partir dessa data. Enfim, né? Então, a gente, na pré-campanha, pode fazer isso, mas, né, você precisa ter a confirmação dessa candidatura com registro, com abertura de conta bancária, para que esse dinheiro, de fato, chegue ao seu destino, que é, de fato, financiar uma campanha eleitoral. Me perdoem o latim, mas eu vou arriscar um brocardo jurídico, que é muito comum, justamente, em todos os que trabalham com o direito, o tempus regit actus, acho que eu falei certo, né? O tempo rege os atos, esses prazos, eles ditam justamente a validade de atos jurídicos, inclusive aquele primeiro que a gente viu a respeito do título eleitoral. Olha só, a gente falava há pouco tempo de fevereiro para março, a gente já está indo para junho, 15 de maio ainda, vamos agora para 3 de junho, renúncia ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Outra complexidade que nós temos aqui, doutora. Bem, a gente tem, né, desde que a gente teve a decisão do Supremo da inconstitucionalidade da doação de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais e para os partidos políticos, a gente passou a ter o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que a gente costuma chamar, né, os advogados eleitorais de FEFEC, né, enfim, e alguns partidos optam por não utilizar o fundo, né, é muito raro, mas acontece, né, então de renunciar até como uma plataforma, de dizer, olha, eu não quero utilizar recurso público na campanha eleitoral e utilizar isso como uma plataforma, inclusive, também de campanha. Então,
essa é a data, né, colocada para renúncia ao FEFEC, né, o Fundo de Financiamento de Campanha. Alguém já pode estar se perguntando, mas há algumas semanas você não falou aí no direto do plenário a respeito de um julgamento sobre uma doação que foi feita? A doação foi feita antes da lei e valia a legislação da época, então é uma situação diferente, vale exatamente isso agora. 3 de junho a gente vai para o próximo agora. Ó, já indo para o final do mês, 30 de junho, vedada a apresentação de programas de rádio ou televisão por parte de pré-candidatos. Isso, às vezes, o telespectador se confunde um pouco, mas não tem a campanha eleitoral? Existe prazo para isso também. Exatamente. A gente tem a figura do pré-candidato, né, mais uma vez que, né, não vai poder pedir voto, mas pode assumir que vai ser candidato, que pretende ser candidato, porque candidato mesmo ele só será uma vez que ele seja escolhido numa convenção partidária. Então, nesse momento, a gente tem, né, e é muito comum hoje as pessoas que têm maior relação com a mídia, de estarem se lançando candidatos, a gente tem algumas previsões para justamente ter tentar equilibrar um pouquinho mais esse jogo para que essas pessoas não, né, se acabem saindo na frente. Então, uma dessas regras é justamente essa regra de impossibilidade de que essas pessoas que trabalham com rádio ou televisão, ou seja, já tenham um alcance maior da sua imagem, que elas continuem apresentando programas de rádio ou de televisão a partir de 30 de junho. Bom, eu não sou candidato nem a síndico, então eu fico à vontade, então vamos em frente. Próxima data do calendário eleitoral 2024, 6 de julho. Olha só, a gente já vai indo para o meio do ano. Agentes públicos não podem nomear, exonerar e contratar nem inaugurar obras públicas. Eu tenho a impressão que esse enunciado ele é claro, justamente para se evitar o poder da máquina pública para beneficiar determinado candidato. Exatamente, a gente tem as condutas vedadas, né, que são justamente essas regras que tentam também garantir um mínimo de isonomia, de paridade de armas entre os candidatos, aqueles que estão ali no exercício da máquina, os gestores públicos do Poder Executivo, no caso os prefeitos candidatos à reeleição, e aqueles outros candidatos e candidatas. Nesse caso, né, nomear, exonerar e contratar, a gente pode ter nomeações desde que sejam concursos públicos que já estivessem homologados antes dessa data, então tem, né, essa exceção. E a gente as inaugurações públicas, elas podem acontecer. O que não pode acontecer é a presença desses candidatos nas inaugurações. E outra vedação também, inauguração, é que a gente não vai poder ter a contratação, por exemplo, de shows para fazer uma inauguração. Elas podem continuar acontecendo, mas sem ser aquela inauguração festiva e sem ter a participação de qualquer candidato, seja ele à reeleição, seja um outro candidato de oposição, nenhum candidato ou candidata pode, de fato, comparecer a inaugurações de obras públicas nesse período. Vamos para mais uma data, a gente vai avançar mais no mês de julho um pouquinho, 20 de julho. Repasse à Justiça Eleitoral dos dados dos recursos financeiros obtidos. Isso tem a ver com a lisura do processo também, com relação ao que é obtido e a aprovação posteriormente até em contas de campanha. Exatamente. Na verdade, tudo que acontece em relação aos recursos públicos, né, sejam eles partidários, sejam eles eleitorais, né, porque a gente tem o fundo partidário e o fundo eleitoral, tudo isso tem toda uma transparência, tem todo um processo de prestação de contas para que a gente possa ter o controle dos recursos públicos que é feito tanto pela Justiça Eleitoral, né, a partir do quadro técnico, né, com a análise do Ministério Público também. A gente tem a possibilidade de ter a impugnação também das partes, né, de um partido, analisando contas de outro partido, que é mais raro, mas também pode acontecer. E isso também acontece no decorrer do período eleitoral. Nesse caso específico, a gente está falando ainda de 20 de julho, não é o período eleitoral propriamente dito ainda, porque a partir dessa data a gente vai estar começando ainda as convenções, que eu imagino que seja inclusive a próxima. Que exatamente isso, e é uma das datas mais esperadas por quem participa da vida política, quem participa diretamente dos partidos. 20 de julho, de 20 de julho a 5 de agosto, convenções partidárias. Tradicionalmente é o período mais animado, fora as próprias eleições, que é o momento que você define os corredores, os participantes, quem estará já na pista para tentar chegar em primeiro lugar. Exatamente. As convenções partidárias acontecem de 20 de julho a 5 de agosto e elas são, na verdade, uma reunião, né, dos militantes, dos filiados e filiadas para escolher quem serão os candidatos. Para além da escolha dos candidatos, que são os candidatos a vereador, vereadora, prefeito, prefeita, a gente também tem a deliberação sobre com quais partidos aquele partido vai se coligar, no caso da gente falar de uma eleição majoritária, né, para prefeito ou prefeita, porque não temos mais coligações para eleições proporcionais, no caso de vereador ou vereadora. Então, é sempre um período muito intenso, em especial porque é justamente essa parte de
qual partido vai estar junto, né? Então, isso acaba acontecendo ali sempre nos 45 do segundo tempo, ou seja, quando está ali chegando em 5 de agosto, é que tudo vai se resolvendo. Hoje em dia, é mais difícil que a gente tenha mudanças, porque essas convenções, elas acontecem e têm que estar publicadas 24 horas depois, mas a gente tem também a possibilidade de ter a delegação de poderes daqueles filiados à comissão executiva para que ela possa, por exemplo, negociar essa parte específica de fazer ou não fazer uma coligação. E aí sim você tem depois uma reunião final para definir qual partido vai participar e aí a comissão executiva que vai deliberar sobre isso. Fora as questões internas do partido, quando um candidato ele decide se vai continuar na disputa, se ele vai apoiar outro, eventualmente ele pode ser candidato por uma outra Também vaga, acontece, um monte de coisa acontece. Exatamente, escolha de vice, quem vai ser vice de quem, então tudo isso vai acontecendo, por isso acaba sendo sempre muito comum essa delegação de poderes, pelo menos para essa parte mais majoritária. Então, é bem comum mesmo que a gente tenha, né, toda essa discussão acontecendo e acontecendo ali sempre nos últimos dias ali desse prazo. Acabou não, tem mais coisa, vamos para a próxima. 15 de agosto, data final para registrar as candidaturas e agremiações na Justiça Federal, creio que é isso exatamente, estamos com o JF. Na verdade, na Justiça Eleitoral. Eu achei, é por isso que eu falei federal, não, Justiça Eleitoral, aqui é só um errinho de letra, na Justiça Eleitoral. É necessário que haja esse registro para que a candidatura seja oficializada na Justiça Eleitoral. Exatamente, o que acontece? A partir do momento que você tem as convenções, desde esse momento já é possível você fazer os registros de candidatura. E aí a gente tem o prazo final, que é 15 de agosto. Então, os partidos, uma vez que a gente tem ali a definição disso, o prazo final das convenções 5 de agosto, você acaba tendo ali todo um trâmite para você angariar os documentos, porque para você fazer um registro de candidatura, você tem uma série de documentos necessários, que são importantíssimos. Por exemplo, certidões de antecedentes criminais, ou de condenações de improbidade administrativa, enfim, você faz todo um apanhado de documentos para que a Justiça Eleitoral possa identificar se aquele candidato está apto ou não para ser candidato. E aí, todos esses documentos são ali reunidos pelo partido político que faz o registro dessa candidatura, de forma mais coletiva, que a gente tem ali o DRAP, que a gente chama, que é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários, e aí você tem ali a ata que vai ser juntada e outros documentos que são do partido, e também os registros de forma individualizada que são vinculados àquele DRAP, que é justamente esses documentos que eu vou dizendo, E aí mostrar, por exemplo, que ele não é analfabeto, que ele tem, enfim, que ele tem escolaridade, que ele tem, não tem nenhuma condenação na lei da ficha limpa, enfim, você vai demonstrando isso documentalmente, que é o que compõe o registro da candidatura. Característica da nossa época, a luta pela inclusão e pela democratização. Isso nos leva à próxima data. 20 de agosto é a data limite para a divulgação dos percentuais de candidaturas femininas e faltou uma palavrinha ali, e de pessoas negras. Ah, sim, pronto. Isso é muito relevante. A gente tem uma definição de uma obrigação de um percentual mínimo de candidaturas femininas, que é de 30%. E a partir, enfim, é muito importante isso, porque, na verdade, se não cumprido esse percentual, hoje em dia, desde 2009, a gente pode ter o indeferimento de toda a chapa se esse percentual não é cumprido. Então, a definição dessa data limite de divulgação é justamente fazendo uma verificação de cada um desses DRAPs, para identificar os percentuais e se eles estão de acordo. E a gente também tem agora o percentual que não é obrigatório de lançamento de candidaturas de pessoas negras, mas que conta na questão da definição de quanto de dinheiro vai chegar, como que esse dinheiro vai ser distribuído, porque a gente tem duas decisões, uma decisão do Supremo que define o percentual mínimo de destinação de recursos para as candidaturas femininas, que tem que ser equivalente ao percentual de mulheres que forem lançadas, e a gente também tem uma outra decisão que definiu também uma obrigatoriedade de destinação desses recursos para candidaturas negras também nesse percentual equivalente. Então, por isso a importância dessa divulgação dos percentuais, para que os partidos possam saber quanto de dinheiro que tem que ser destinado para mulheres e para pessoas negras. De vez em quando, isso dá pano para manga também, inclusive aqui no TSE, porque de vez em quando tem denúncia de manipulação. Na verdade, infelizmente, nas últimas eleições, mais de 40% dos partidos não cumpriram com essa obrigação, inclusive a gente ainda tem uma discussão que não se encerrou, a gente está suspensa no Congresso sobre a anistia dos partidos políticos sobre essas últimas eleições.
que a gente sabe que acabou se arrefecendo porque a sociedade civil vem fiscalizando muito, interagindo e, né, incidindo no Congresso para que a gente não tenha uma nova anistia, porque já foram 3 anistias aos partidos em relação à questão das mulheres, e eles querem uma anistia agora também, não só em relação às mulheres, mas também em relação à questão da destinação para pessoas negras. E essa discussão ainda está no Congresso, a gente não pode entender que está resolvido, porque, de fato, tem muitas condenações que estão para acontecer porque muitos partidos não cumpriram com essa regra. E a gente continua acompanhando aqui na TV Justiça. Nós estamos agora, a gente estava até acompanhando aqui, se nós já estávamos com a entrada dos ministros, já estão todos no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, presidência hoje do presidente da Corte, isso pode variar, ministro Alexandre de Moraes, que chama agora os julgamentos.